Pessoal, dá uma olhada na história dessa moça. A história bizarra de como eu fiquei completamente surda do meu ouvido direito. Sim, gente, eu sou deficiente auditiva unilateral do meu ouvido direito. E como isso foi acontecer vai servir de alerta pra vocês, principalmente aos pais. O probleminha começou quando eu tinha lá 6 meses de idade. Diz a minha mãe que nessa idade eu parei de mamar porque quando eu sugava o leite doía muito o ouvido, então eu larguei o peito de vez por causa dessa infecção. E essa infecção se torna presente na minha vida até hoje. Na época, meus pais não tinham condições de pagar plano de saúde com médico particular, então quando eu comecei a ter esse problema no ouvido, a minha mãe me levava pro posto de saúde. E no posto de saúde não se tinha especialistas em otorrino infantil. Então, eles davam qualquer remédio, tudo que eles tinham conhecimento, eles jogavam em mim, eu tinha que tomar tudo. Mas não era só remédio de tomar, não, era remédio de aplicar, né, de pingar no ouvido e até injeção no bumbum. Então, assim, eu acho que todos os medicamentos para infecção de ouvido que existem na medicina, na história da medicina, eu tomei. Acontece que eu tomava um medicamento, melhorava por um tempo, depois voltava a infecção, eles davam outro medicamento, mas não adiantava muita coisa. E nesse vai e vem de remédio, isso foi destruindo meu tímpano aos poucos. Entre parênteses, eu sempre fui um peixinho, eu sempre gostei de nadar e a gente sempre viveu muito em clube. Então, na maioria das vezes que eu ia pro clube, que eu ia nadar, eu ficava com infecção de novo. Quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu praticamente não tinha mais audição do meu ouvido direito. Foi quando finalmente a gente teve acesso ao plano de saúde e minha mãe conseguiu me levar a um especialista. Lá ele enfiou uma câmera no meu ouvido e viu que eu praticamente não tinha tímpano mais. Pra quem não sabe, um tímpano, ele é uma membrana que ajuda a proteger o seu ouvido de tudo que vem de fora. Água, poeira, bicho, enfim. E como eu não tinha mais tímpano, quando eu nadava, a água entrava de uma vez e... enfim, problemas. O médico sugeriu uma cirurgia como uma opção para resolver o problema, só que a cirurgia era muito invasiva e ia precisar raspar a minha cabeça e eu preferi não fazer porque ela tinha grandes chances de dar errado. Só que nessa época eu ainda escutava um pouquinho do ouvido direito, quase nada, mas eu ainda escutava. Quando foi a virada de 2017 para 2018, eu fui pra praia e aí uma onda veio muito forte, né? Eu não mergulhar, mas a onda veio de uma vez e entrou muita água dentro do meu ouvido e eu senti uma dor. Gente, é uma dor que só quem sente sabe do que eu tô falando. Acontece que a água do mar, obviamente, estava contaminada e entrou lá pra dentro do meu ouvido. E como eu não tenho tímpano, as bactérias fizeram uma colônia lá dentro. E aí meu ouvido começou a sair pus, a doer muito, a praticamente sangrar. Fui ao médico, ele se assustou muito e pediu pra coletar aquele pus pra poder fazer a análise. E bom, não era nada demais, era só uma bactéria que tava subindo pro meu cérebro e praticamente já tava quase me matando. E bom, tomei meus medicamentos e depois dessa infecção eu nunca mais escutei nada do meu ouvido direito. Foi quando eu perdi 100% da audição. Resumindo, por causa de tratamentos falhos, paliativos, com medicamentos extremamente abrasivos, eu perdi a minha audição do meu ouvido direito. Desde lá o início, tivessem medicamentos certos, tratamento correto, provavelmente eu conseguiria ouvir do lado direito, mas enfim, não tem como reverter isso. Às vezes eu penso, será que eu tenho algum direito por ser uma deficiente auditiva unilateral? Eu acho que não, né? Mas enfim, é isso, gente. Então, pessoal, em diversos momentos dessa história, a gente poderia ter ajudado essa moça. Quando ela era criança, por exemplo, se a gente tivesse feito um tratamento correto, provavelmente aquele problema de otite a gente já teria resolvido já lá na infância. Às vezes é necessário fazer algum procedimento simples, como um tubinho de ventilação, que é algo que a gente faz em centro cirúrgico, mas é super simples. Não sei se é o caso dela porque eu tô vendo só agora, né? Mas enfim, já existiam saídas bem simples lá no início que poderiam ter evitado o que aconteceu com ela. Depois de um tempo, ela descobriu que tinha a perfuração do tímpano. Finalmente, ela passou com um especialista, fez uma endoscopia do ouvido e descobriu que ela não tinha mais tímpano. Ali, ela podia ter se submetido à cirurgia e ia ter evitado perder a audição por completo, como aconteceu. A cirurgia de timpanoplastia precisa cortar um pouquinho do cabelo? Precisa, mas é pouco, gente. Não vale a pena essa vaidade. Porque o cabelo de mulher, principalmente que é grande, não dá nem pra notar, cresce rapidinho, questão de um mês. Você já tá com o cabelo voltando ao normal, então não seja por isso. Pode ser às vezes que essa cirurgia de timpanoplastia falhasse, tudo bem, às vezes você tem que fazer mais de uma vez. Tem casos que a gente precisa operar mais de uma vez para dar certo. Mas mesmo assim, ela ia estar com o tímpano intacto e ela ia entrar na água e não ia ter esse problema todo. Terceiro erro, talvez tenha sido assim, de falta de explicar para ela que se ela decidiu não operar o ouvido, ela não poderia deixar entrar água. Se ela vai, por exemplo, mas eu quero ir na praia, eu quero ir na piscina, ela poderia usar um tampão de ouvido para proteger da água e daí evitar cair nessa situação última agora, que daí ela perdeu de vez por completo a audição.
Mesmo assim, eu falei para vocês que o problema não estava, ainda tinha solução, e eu ainda vou dizer que tem solução. Eu nunca desisto, tá, gente? Eu acho que a audição é muito importante para você desistir e falar que não tem solução. Eu acho que ela poderia sim, ainda agora, fazer uma reconstituição do tímpano, fechar esse tímpano e depois, se for o caso, fazer um implante coclear. Sim, o implante coclear resolve uma audição que foi perdida por completo, uma surdez completa, e isso pode ser resolvido também. Ou seja, pessoal, a gente tem saída para tudo quase hoje em dia. Eu digo quase tudo, porque são raras as situações em que a gente não tem o que se fazer. Então, hoje em dia, é quase uma verdade se dizer, só é surdo quem quer. Ah, e quase que eu esqueci de falar, você tem direito sim, viu? Por ter perda de audição só de um lado, unilateral, você tem os direitos sim previstos em lei. E isso está valendo de um ano para cá mais ou menos. Antes não era considerado deficiência se você tivesse essa deficiência só de um lado. Mas hoje em dia é, e você tem seus direitos. Corre atrás que tem sim. Curta nossos vídeos, siga nossas redes, continua aqui com a gente para a gente produzir mais conteúdos como esse para você.